Bom, oi de novo. Eu nem saí da cadeira. E agora a gente vai começar uma das partes que eu mais gosto. Eu gosto muito de direito da personalidade, das pessoas naturais, né? Tanto que a gente gastou algumas aulas para discutir o assunto. Eu acho ele importantíssimo, principalmente depois quando vocês forem estudar responsabilidade civil. Vocês vão ver que é uma parte com bastante incidência prática. E também agora eu gosto muito de personalidade jurídica, das teorias explicativas da personalidade jurídica e adoro o tema da desconsideração da personalidade jurídica, porque é onde o direito civil dialoga melhor com o direito empresarial, que é um ramo também que eu gosto bastante. Foi o meu trabalho de conclusão de curso. Eu também fiz um trabalho sobre desconsideração da personalidade jurídica no mestrado, não foi a minha tese especificamente, mas eu pude defender dois temas ligados à desconsideração durante o mestrado. Acho que eu já defendi a desconsideração da personalidade jurídica num artigo sobre direito do consumo e também já escrevi um sobre a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, ou seja, eu gosto pra caramba e eu acho que ele tem muita importância prática, ele precisa de ser usado da maneira correta, justamente para a gente não desvirtuar também o Instituto da Pessoa Jurídica, que ao fim e ao cabo, que viabiliza o direito societário como um todo. Só para fazer uma parte aqui dentro, desculpa, estou gaguejando, agora não tem muito como dissociar a explicação do direito societário, porque a gente tem aqui como pessoas jurídicas partido político, fundação, associação, sociedade, a Eireli, estou esquecendo uma, mas historicamente, talvez as associações possam ter uma origem histórica mais remota do que as sociedades. Por exemplo, o exemplo clássico de talvez, que eles falam, né, de ser um dos primeiros precedentes das associações, seriam aquelas corporações de artes e ofício na Idade Média de artesão. Essa a doutrina aponta como dos antecedentes históricos das associações. Mas, em todo caso, o que faz a roda da economia girar é o dinheiro. E aí eu imagino que, inclusive, por isso, fazendo uma evolução dos meios de prestação de trabalho, do direito societário, que eu acabei estudando no mestrado, eu tenho comigo a certeza de que o que impulsionou, na verdade, a criação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e das próprias pessoas jurídicas são as sociedades, não são os partidos políticos, nem as organizações religiosas, que eu tinha esquecido para trás, e nem as fundações e as associações. O que fez com que se fosse atribuída personalidade jurídica a um determinado conjunto de bens e pessoas é, na verdade, a necessidade que as pessoas tinham de empreender e conseguir separar o patrimônio pessoal com o patrimônio da pessoa jurídica, minimizando o impacto dos riscos. Então, essa é a origem histórica, né, dos dois institutos. Do primeiro, da personalidade jurídica, é justamente isso que eu acabei de falar, e o da desconsideração da personalidade jurídica veio depois, quando essas pessoas jurídicas começaram a ser usadas de forma equivocada. Então, guardem essa breve evolução histórica, que eu acho que vocês vão entender melhor a razão de ser dos institutos. Fiquei devendo, no último bloco, o artigo 49A, que diz o seguinte: a personalidade jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Se ele tivesse ficado até aqui, acho redundante, mas ok. Só que a própria lei 8.384, que criou esse artigo 49A, também criou o parágrafo único que diz:
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, como eu falei, né, dessa análise histórica, estabelecida pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de emprego, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Ou seja, a lei aqui basicamente repetiu o que a gente já sabia. Ela não falou nada, nenhuma novidade com a inclusão desse artigo 49. O que talvez o legislador tenha pensado em deixar bem redundante uma coisa que já era óbvia, porque depois ele mexeu no dispositivo que tratava da desconsideração da personalidade jurídica, e aí nesse caso eu acho que ele mexeu bem, não, assim, sempre pode ficar melhor, mas de uma forma geral, para a desconsideração a mexida foi boa. Aqui eu sinceramente acho que foi desnecessário, acho que isso é redundante, e esse artigo não tem muito mistério, não. Eu fiz esse comentário para a gente já chegar agora propriamente dito na desconsideração da personalidade jurídica. Aqui na apostila eu trouxe várias nomenclaturas, vou dizer algumas, mas tem várias outras em outros idiomas e não faz muito sentido a gente ficar estudando os termos, embora na doutrina existam várias outras formas de serem chamadas, inclusive com os nomes em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão, a origem histórica da desconsideração da personalidade jurídica. O principal caso precedente veio do direito inglês e do direito americano. A gente tem dois casos emblemáticos no direito inglês e no direito americano. O do direito inglês acabou que, em segunda instância, a tese da desconsideração não colou, mas ali eu acho que houve um erro da corte na interpretação, mas realmente foi, se não o primeiro, o segundo caso da história, né? O primeiro que se ventilou a possibilidade de desconsiderar uma personalidade jurídica, e o americano funcionou, ele foi para frente e a tese vingou por lá. A partir disso, alguns doutrinadores resolveram formular a teoria. Dentro do direito italiano, foi o Piero Verrucoli, e dentro do direito alemão, foi o Rolf Serig. Então, por isso, a gente tem nomes para a desconsideração da personalidade jurídica em alemão e italiano. Temos também em inglês, porque foi onde aconteceu os dois primeiros precedentes mais importantes. Então, de nomenclatura, a gente pode falar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica mesmo. Em inglês, muito usado, disregard of the legal entity, ou o levantamento do véu, que também é chamado de piercing the corporate veil. Eu acho que eu falei isso na aula passada. A gente tem teoria da superação, teoria da penetração, e todas as outras aqui que estão em outros idiomas. Por exemplo, a que está em alemão eu não vou falar, não vou me arriscar a falar porque eu não falo alemão. Tem italiano, tem francês, tem alemão. Bom, qual que é a premissa do que a gente tem que ter em mente? A existência de autonomia patrimonial e a limitação da responsabilidade dos sócios, pensando que tudo isso começou justamente dentro do direito societário, não foram as fundações, nem os partidos políticos, nem as organizações religiosas, nem as associações que precisaram se valer da criação, né, que deram ensejo à criação dessa teoria, mas sim as sociedades comerciais. O que a gente tem que ter em mente, portanto, é que a existência de autonomia patrimonial e limitação da responsabilidade dos sócios é o que torna uma sociedade limitada como um gênero, né, um dos principais instrumentos de desenvolvimento da moderna economia de mercado. Por isso é que a MP da Liberdade Econômica fez essa inserção do artigo 49A para dizer que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, e diz mais, ela diz a que veio quando ela coloca no parágrafo único que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para quê?
geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, faz muito sentido, embora seja redundante, porque a redução dos riscos da atividade empresarial, assegurando a separação, assegurado, né, pela separação patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade, é o que torna, viabiliza a possibilidade do exercício dessas atividades. Vocês imaginam se não tivesse diferenciação de patrimônio entre uma sociedade empresária e seu sócio, quem é que ia criar uma sociedade empresária num momento de crise para correr o risco de, durante a crise econômico-financeira, perder dinheiro da sociedade e ainda ter perdas no seu próprio patrimônio pessoal? Não faz sentido nenhum. Então, por isso que foi dentro desse contexto, aliás, e não é a primeira vez que ocorre, que veio essa MP da liberdade econômica. Então, a gente também tem que pensar no direito de forma contextualizada, e ele não pode ser compartimentalizado em caixa. A caixa do direito civil, a caixa do direito empresarial, a caixa do direito do trabalho. Não, são matérias diferentes, mas elas têm um diálogo entre elas, e a interdisciplinariedade entre os conteúdos torna, quem consegue fazer essa interdisciplinariedade entre os conteúdos, torna-se um profissional muito mais completo, muito mais dinâmico na hora de operar praticamente, operar de forma prática o direito. Bom, origem da desconsideração da personalidade jurídica, como eu já disse, veio do direito comparado, né, na Alemanha e na Itália, e é uma criação jurisprudencial e doutrinária. Aqui no Brasil, os principais, né, doutrinadores que defenderam essa teoria foi o Fábio Conder Comparato, mas o principal deles foi o Rubens Requião numa conferência que eu não lembro se foi dada na Federal do Paraná em 1979 ou em 1969. Bom, não importa, ele foi o primeiro a escrever um artigo sobre a desconsideração da personalidade jurídica, e a partir daí o legislador começou, com o tempo também, né, teve uma participação depois tardia do Fábio Lhoa Coelho, o legislador começou a colocar esses dispositivos em outras leis, que não no Código Civil, para já começar a falar em desconsideração da personalidade jurídica. Bom, conceito. A desconsideração da personalidade jurídica, em linhas bem gerais, possibilita atingir o patrimônio pessoal dos sócios em determinadas situações. Por isso mesmo, ele tem que ser um instituto a ser aplicado com cautela. Porque se a gente começa a desconsiderar a personalidade jurídica à torta e à direito, a gente enfraquece o instituto da personalidade jurídica, né? E o que a gente precisa para a economia de mercado, para o empreendedorismo, é ter essa certeza de que a gente vai constituir uma sociedade empresária e a nossa responsabilidade pessoal não vai ser invocada a qualquer custo, em qualquer caso. Isso sim, que tem que ficar bem claro. A desconsideração da personalidade jurídica tem que ser aplicada de forma muito ciente em casos episódicos, até por uma questão de segurança jurídica. Ok? Tem que deixar claro também. Não há, quando a gente aplica a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, não há extinção da pessoa jurídica. Por favor, guardem isso, porque prova de concurso adora fazer essa brincadeira com a gente, de dizer que a desconsideração vai lá, acaba com a pessoa jurídica e já aplica, já cai direto para discutir o patrimônio pessoal dos sócios. Não é bem isso. Ela se aplica casuisticamente a um determinado ato, e aí sim, dependendo da extensão desse ato, pode acabar com a dissolução da sociedade. Mas a aplicação é casuística e não, em regra, não há extinção da personalidade jurídica. Só vai haver, de fato, a extinção da personalidade jurídica se por acaso o ato
praticado além do patrimônio social, dependendo da teoria que for aplicada, a gente vai ver já já, o patrimônio do sócio não for suficiente, e aí, a depender da vulnerabilidade de quem foi ofendido, a gente pode chegar no patrimônio social. Mas a regra é, não há extinção da personalidade jurídica. Guardem, se fosse uma pergunta de verdadeiro ou falso, vocês iam marcar verdadeiro para seguinte a afirmativa. Não há extinção da personalidade jurídica quando da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Parece uma pegadinha, mas é verdade. A gente só desconstitui e desconsidera a personalidade para os atos eivados de vício. Qual que é o fundamento legal? O fundamento legal é o artigo, para a nossa disciplina agora, o fundamento legal é o artigo 50 do Código Civil, com a ressalva importantíssima que esse artigo foi inteiramente alterado pela MP 881 e depois foi convertido em lei pela Lei 13.874, e dentro da parte de pessoas jurídicas, provavelmente, como isso é do ano passado, é o que vai ser cobrado nos próximos concursos em relação à personalidade jurídica. Então, essa alteração ela ainda vai suscitar dúvidas e questões dos examinadores nos próximos, no intervalo de 3 a 5 anos, a gente ainda vai voltar nessa questão, até porque o próprio Código de Processo Civil criou uma parte, né, chamado do incidente para desconsideração da personalidade jurídica. Então, esse é um dos temas bola da vez. A gente tem um problema com a desconsideração da personalidade jurídica atualmente dentro do direito do trabalho. Então, quem quiser já começar a pensar em temas para o trabalho de conclusão de curso, a gente falou em alguns dentro da parte de direitos da personalidade jurídica, e aqui a gente também tem um cenário fértil para temas para TCC daqui a alguns anos. Bom, eu vou ler, agora não tem jeito, eu vou ler para vocês. A redação anterior, se está na apostila, vai ficar muito mais claro. E a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas dessa matéria, da que for para trás, não se preocupe. De todo jeito, o vídeo, caso vocês não entendam, vocês voltem e assistam outras vezes, até entender, me perguntem no fórum, não há prejuízo nenhum. E tão logo eu consiga fazer essa live pelo Google Meet, a gente vai nos encontrar quantas vezes for necessário para que ninguém fique com dúvida na matéria. Bom, redação do artigo 50 antes da MP 881. Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, aqui a gente tem 2 requisitos. Aliás, tem um grande requisito, abuso da personalidade jurídica, que é caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial. Está claro aqui pela redação de que apenas os efeitos de certas e determinados atos que serão estendidos aos bens particulares dos sócios. E aqui o problema dessa redação do artigo 50 é que tanto o conceito de abuso da personalidade jurídica como o de desvio de finalidade e confusão patrimonial ficava a cargo da doutrina ou da jurisprudência, né? A doutrina e a jurisprudência, nesse caso, caminham juntas e de mão dadas. Mas o problema esses 3 conceitos são conceitos jurídicos indeterminados, eles têm menos segurança jurídica do que se eles estivessem melhor explicitados, né, na legislação, e há divergência na jurisprudência, em alguns casos. Como é que ficou a redação atual? Em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público,
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aqui, a gente começa com o primeiro problema. O artigo ficou... os parágrafos são muito bons, mas o caput, ele cria uma cláusula draconiana para o advogado, porque a gente precisa provar agora que aquele particular cujos bens a gente pretende executar, de alguma forma foi beneficiado, direto ou indiretamente, pelo abuso da personalidade jurídica. Então, a gente precisa provar o ânimos. Aí aqui vem uma questão de ônus da prova. E, às vezes, essa prova ela é difícil de ser produzida em juízo. Já tenho verificado decisões recentes de que essa questão de prova dos benefícios, se a pessoa foi beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso, está sendo mitigada na jurisprudência, na justiça de piso. Mas quando a gente chegar no tribunal, eu acho, a gente ainda não tem decisões a esse respeito, mas eu não sei como é que a questão vai ficar. Por hora, guardem isso que está na lei, que agora é necessário que se prove que o sócio ou administrador ele foi beneficiado de alguma forma por esse abuso da personalidade, que se desdobra, porque ele é caracterizado por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Mas aonde o artigo foi bom? Para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é utilização dolosa da pessoa jurídica com propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Aqui a gente precisa de provar dolo, né? Ou pelo menos indicar o dolo, mas fica um conceito mais concreto. A gente já tem um verbete legal para saber o que é um desvio de finalidade. Eu acho que, embora a gente tenha que provar o dolo, a segurança jurídica do Instituto em si é muito maior. Na prática, talvez fique mais difícil conseguir desconsiderar a personalidade jurídica, mas a segurança jurídica do Instituto em si foi reforçada com o parágrafo 1º. Não sei se eu me fiz claro. O parágrafo 2º diz o seguinte: entende-se, por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizado por 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Quer dizer, é aquele sócio que usa a conta da sociedade para ficar pagando contas particulares, supondo num escritório de contabilidade que o sócio, o administrador, use a própria conta da contabilidade para pagar compras pessoais feitas na internet, a gasolina do carro que ele usa e que não é usado para o serviço, compras de supermercado em valores muito grandes, que fique claro que aquilo não são os insumos próprios, né, necessários para a atividade. Você compra para um escritório de contabilidade, produto de limpeza e algum gênero alimentício para tomar um lanche, dependendo do tamanho do escritório. Se as compras de supermercado estão lá na casa dos R$3.000, e todo mês nesse montante, você já tem um indício forte de que há essa reiteração de pagamento, né, de transferência de ativos ou de passivos para configurar essa confusão patrimonial. O inciso 2º, aliás, o primeiro, né, que eu estava dizendo, era o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio. Um exemplo clássico, clássico não, mas relativamente aferível na prática. O próprio escritório de advocacia usa o escritório de advocacia para pagar o aluguel da casa dele, sócio, ou para pagar o financiamento de um veículo que ele comprou
que está no nome dele, não no nome da sociedade. Isso é muito fácil de constatar na prática. Inciso 2, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante. Aqui a gente está falando de transferência de ativo ou de passivo, porque o ativo é o seguinte, é o que a sociedade tem de dinheiro. Então, supondo que, ao invés de fazer a retirada de lucros, eu vou lá e transfiro para minha conta, mas eu não faço aquilo como se fosse pagamento de prolabore ou retirada de contas, eu só transfiro o dinheiro e vou esvaziando o patrimônio da minha sociedade empresária. E a outra, a transferência de passivo, é no caso de a sociedade já estar numa associação de pré-crise, né, de uma situação de pré-insolvência, e aí, antes mesmo que ela se torne insolvente, enquanto é possível, eu vou lá e vou tirando os bens e transferindo para o meu patrimônio social. Isso, em caso de falência, não vou dizer que é verificado muitas vezes, mas é perceptível em alguns casos do sócio tenta fazer o que a gente não, né? Mas o que eles chamam de blindagem patrimonial, transferindo patrimônio de uma empresa doente, né, com problemas financeiros, para uma outra empresa ou para uma pessoa jurídica sadia. Normalmente eles fazem até para uma outra pessoa jurídica. E eles vão transferindo a parte boa e deixa a parte ruim para os credores, o que, além de tudo, não é justo, né? Outra coisa que caracteriza a confusão patrimonial, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Esse é já mais genérico. Tem outros incisos, a gente não vai entrar neles agora. Já lemos o artigo 50, e aí agora a gente volta para estudar um pouco de teoria. A gente tem algumas formas de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui é a parte talvez mais interessante. A gente tem, quem quiser anotar, desconsideração direta ou irregular, que é essa do artigo 50. Aliás, desculpa, ela chama de desconsideração direta ou regular. É a que está no artigo 50, ela está também no artigo 28 do CDC e na lei do meio ambiente, que é a 9.605, eu acho. Os bens do sócio ou administradores respondem pelas dívidas da pessoa jurídica. E a gente tem a desconsideração indireta, inversa ou invertida. A primeira hipótese, a desconsideração direta ou regular, ela é a clássica, é o que a gente vê na maioria dos casos. A desconsideração direta, inversa ou invertida está disciplinada no artigo 133, parágrafo 2º, salvo engano, do Código de Processo Civil, para dizer que os bens da pessoa jurídica respondem por dívidas dos sócios ou administradores. Vocês sabem o que acontece na prática? O casal está separando e o marido, vamos colocar a culpa no marido. O marido é um empresário, eles estão separando e para evitar que determinados bens entrem na partilha, ele transfere para a pessoa jurídica que ele é dono, né, que ele é sócio. Tentando fraudar mesmo a partilha de bens com a esposa. E aí, no processo de divórcio, de separação, a esposa fala, não, mas a casa que eu moro sempre foi minha. E aí vai descobrir que a casa ainda estava no nome, mas os carros foram passados para a pessoa jurídica, o que eles tinham de dinheiro em conta conjunta, de uma hora para outra, desapareceu e foi parar na pessoa jurídica. Então, esse é o exemplo clássico da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Daí aqui eu tenho uma observação para fazer. O enunciado 11 da primeira jornada de processo civil, e a gente tem que estudar isso aqui também muito relacionado com o processo civil, até porque ele criou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
cita desconsideração expansiva e indireta, outros tipos de desconsideração. Essas duas modalidades elas podem ser encontradas na doutrina do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenwald, que foram os que ajudaram a formular esse enunciado 11 da primeira jornada, que eu vou trazer no material de apoio, e diz o seguinte: a desconsideração expansiva, possibilidade de desconsiderar uma pessoa jurídica para atingir um sócio oculto. Nós não vamos entrar nisso, porque agora sim é propriamente direito societário, mas saibam que existe. E tem a desconsideração indireta, que é aquela desconsideração de uma pessoa jurídica para a outra. No caso, aqui também de grupo societário. Para todos esses casos que eu falei, quais sejam desconsideração direta ou regular, desconsideração indireta ou inversa, e essa expansiva e a desconsideração indireta, essas duas só saibam que existe, eu não vou cobrar, a gente tem teorias de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo isso que eu falei são formas de aplicação, mas a gente tem teorias de aplicação. E aí também precisa de um pouco de percepção do aluno para conseguir perceber as nuances. A gente tem uma teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, eu acho que de repente vocês já até ouviram falar, porque vocês fizeram um trabalho sobre isso. A teoria maior, ela prestigia a contribuição doutrinária, né, do que eu falei, do Rolf Serig, do Pierre Verrucoli, aqui no Brasil do Rubens Requião e do Fábio Illouz, em que a comprovação de fraude ou abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Essa é a regra geral. Só que essa teoria maior, ela se subdivide em duas. Ela tem uma teoria maior objetiva, para o qual a confusão patrimonial constitui pressuposto necessário e suficiente da desconsideração. Basta, para tanto, a constatação da existência de bens dos sócios registrados em nome da sociedade e vice-versa. E a gente tem a teoria maior subjetiva, que prescinde, todavia, do elemento anímico presente nas hipóteses de desvio de finalidade e de fraude. Pressuposto inafastável para a desconsideração da personalidade ou abuso da personalidade jurídica. Até essa alteração da MP da liberdade econômica, vigorava no Brasil, com absoluta certeza, a teoria maior objetiva formulada pelo Fábio Conder Comparato. Depois da MP 881, há uma divergência doutrinária dizendo que a gente migrou para essa teoria maior subjetiva, porque diz que é pressuposto inafastável para a desconsideração o abuso da personalidade jurídica. Bom, teoria menor. Essa é a minha preferida por conta de outras matérias. Considera-se o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria, ela não se preocupa em verificar se houve ou não a utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve abuso de personalidade. Se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso é suficiente para responsabilizá-lo pelas obrigações sociais daquela. Alguém consegue me pensar num exemplo? Se a gente tivesse em aula física, agora seria a hora que eu faria uma pergunta, vocês me responderiam ou não, ficariam me olhando, então eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Nesse caso da teoria menor, o grande exemplo e o primeiro grande exemplo que a gente tem é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Como o consumidor é vulnerável, e aqui essa ideia de sujeito passivo, né, da vítima do evento danoso, ser vulnerável é fundamental para a gente conseguir distinguir o joio do trigo. São exemplos, então, portanto, da aplicação da teoria menor. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor é vulnerável, presumidamente vulnerável, segundo está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Tem também a aplicação da teoria menor no direito ambiental, no artigo 4º da Lei
9.605, e a gente tinha a aplicação da teoria menor no direito do trabalho no artigo 2º, parágrafo 2º. Ocorre que, depois da alteração da reforma trabalhista e do novo Código de Processo Civil, eu, pelo menos, começo a achar, ainda mais agora com essa alteração da MP 881, que a desconsideração da personalidade jurídica no direito do trabalho, que sempre obedeceu à teoria menor, por conta da vulnerabilidade do trabalhador, está migrando para a teoria maior, de forma que precise comprovar todos aqueles requisitos. Se isso acontecer, eu acho um grande equívoco, porque a lógica do sistema é prestigiar a parte mais vulnerável da relação. Mas tudo me leva a crer que o caminho a ser tomado vai ser dessa mudança de entendimento para a teoria maior, principalmente com base no artigo 855-A, que é um artigo novo, inserido na CLT com a reforma trabalhista. Então, e aí ele dialoga também com o artigo 795 do Código de Processo Civil. Bom, para acabar a aula, até porque está esgotando meu tempo, uma última consideração. A gente tem desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50, mas a gente tem um outro instituto, que é o da despersonificação ou despersonalização, que está no artigo 51. No material de vocês eu fiz um quadrozinho explicativo. Na verdade, não tem muito segredo, porque lembra quando a gente falou no artigo 50, deixa eu voltar para ele, no meu código aqui, que aqui, ó, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Aqui, na despersonificação, a gente não está falando de aplicação para certos e determinados atos, a gente está falando de dissolução da pessoa jurídica. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para despersonificação, a gente vai aplicar o artigo 51 caput, nesse caso da despersonificação, a extinção da personalidade jurídica, a apuração do passivo e do ativo, né, que é o processo de liquidação, e o cancelamento da inscrição, ou seja, vou dar baixa no CNPJ da pessoa jurídica, seja uma fundação, seja uma associação, seja uma sociedade. E na desconsideração, comparativamente, não há extinção da personalidade jurídica, mas apenas a quebra da autonomia e ampliação das responsabilidades, porque daí a gente vai chamar o sócio também a se responsabilizar por determinados atos específicos. Então, é essa a grande diferença. Só para ler aqui o que está escrito no artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, porque a gente tem sociedades que dependem de autorização, tá? Também no final da parte de direito societário, das sociedades dependentes de autorização. Ela subsistirá para fins de liquidação até que esta se conclua. Então, precisa de dissolução da sociedade, da pessoa jurídica, ou cassada a autorização para o seu funcionamento, e nesses casos, a pessoa jurídica continuará existindo até que seja liquidada e concluído esse processo de liquidação. Parágrafo 1º, far-se-á no registro de pessoa jurídica, esse processo, né, de dissolução, far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, com a verbação da sua dissolução. Como eu disse já, o registro ele dá publicidade para terceiros, é a grande
importância, o registro público, seja na junta, seja no cartório de pessoas jurídicas, ele tem muitas funções, mas a principal deles é dar publicidade para os atos. Então, até para dissolver, eu preciso registrar, porque senão os terceiros eles não ficam sabendo da dissolução da sociedade. De repente, há ainda créditos a serem credores que não receberam e tenham interesse. Enfim, aí a gente entra efetivamente no direito societário, não é o nosso objetivo aqui. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as normas que regulam o direito societário vão regular também a dissolução das associações e das fundações no que couber, dos partidos políticos, enfim, no que couber. Então, se partido político, como de fato tem uma lei própria de regência, o regime a ser aplicado supletivo para essa liquidação vai ser o regime aplicável para a dissolução e liquidação das sociedades. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. A gente já conversou sobre isso também. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Essa aqui eu vou falar ponto e acabou, porque a gente discutiu bastante quando a gente estava estudando direitos da personalidade jurídica, salvo engano, quando eu contei o caso do exemplo do Guaraná Dolly, ou Dolly, não sei, contra a Coca-Cola, que ficou uma hora. A Dolly ficou falando da Coca-Cola no programa, acho que no Domingo Espetacular, e depois a Coca-Cola entrou com uma ação de danos morais contra a Dolly. Então, está claro que existe direitos da personalidade, a gente já estudou isso, mas aí, nesse ponto, só para retomar o que a gente já viu na aula passada, daí é contra a honra objetiva, que é o que as pessoas... o bom conceito que as pessoas têm da gente, e não a nossa honra subjetiva, aquela que o bom conceito que nós mesmos temos de nós. Então, aquela diferenciação que a gente fez na primeira aula introdutória. Era o que eu tinha para falar hoje, a aula ficou extensa, peço desculpas. A gente vai ter todo o tempo do mundo para discutir isso também em fóruns. Eu me proponho a fazer um fórum extra, num horário que vocês possam participar para discutir tanto a aula passada como essa. A partir da próxima, se Deus quiser, a gente já está na videoconferência. Vou deixar umas questões para vocês fazerem, porque eu acho que é interessante para fixar. E depois, a próxima aula, a gente vai estudar rapidamente as pessoas jurídicas em espécie, porque daí é basicamente devolução de lei e a gente tem matérias mais interessantes para serem estudadas ao longo do curso, no escasso tempo que a gente conta. Então, era o que eu tinha para hoje. Eu peço a compreensão de todos. Continuo reforçando que eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, para orientação de estudo, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Quem tiver alguma dificuldade em entregar o próximo TDE, a data limite, a gente tinha combinado, que já ficou para trás, né? Acho que foi quinta-feira da semana passada, mas a data limite, até porque eu tenho que lançar as notas, se a faculdade não alterar nada, é 31 de dezembro, de dezembro, antes fosse, né, pessoal? É 31 de março. Então, quem não me entregou, eu vou aceitar o trabalho até essa data, em virtude dessas dificuldades todas que todos estão tendo, dessa sobrecarga de atividades que as pessoas têm falado. Contem comigo, porque se vocês precisarem, é só entrar em contato no e-mail institucional, no chat, no fórum, e a gente tenta solucionar a questão da melhor forma possível. Eu peço que vocês façam os exercícios, porque é um bom termômetro para saber como é que vocês estão de conteúdo, e é um termômetro bom para vocês e um termômetro bom para mim, tá bom? Já vai estar disponível também a apostila e eu vou deixar também alguns artigos sobre a desconsideração da personalidade jurídica, porque como eu dou aula de societário, e vocês vão ter aula de societário comigo possivelmente nos próximos semestres, é muito interessante que vocês já saibam
esse conteúdo, pelo menos o básico, e aqui a gente teve até uma aula bastante aprofundada, porque lá na frente a gente pode viver com um pouco mais de sossego, mas sem prejuízo de quando a gente chegar em direito societário, rever isso daqui, mas aí vocês já vão ter uma base mais sólida para compreender a profundidade do conteúdo aplicado aí sim no direito societário, tá bom? Grande abraço a todos, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês contem comigo. A gente tá separado, mas a gente tá junto, tá bom, pessoal? Grande abraço.